O lobo, uma jornada de fé. As montanhas eram antigas como as primeiras palavras que ecoaram no silêncio da criação. Seus cumes cobertos de neve guardavam segredos de eras passadas, e nos vales verdejantes o vento soprava como cânticos invisíveis. Ali, sob a proteção da floresta cerrada, nasceu o filhote que mudaria o destino de muitos. Era um lobo de pelo cinzento, olhos que lembravam brasas em brasa e um coração que pulsava forte como se soubesse que sua jornada não seria comum. Seus pais, membros respeitados da alcateia, o receberam como um dom. Chamaram-no Aran, que significa forte e firme como a rocha. Desde pequeno, Aran demonstrava uma curiosidade singular. Enquanto os outros filhotes disputavam brincadeiras de caça e corridas no campo aberto, ele permanecia por vezes olhando o céu noturno, como se buscasse respostas nas estrelas. A alcateia era unida. Havia ordem, liderança e companheirismo. As noites eram marcadas por uivos em coro, como um cântico de comunidade. As manhãs eram repletas de caçadas em grupo, lições transmitidas pelos mais velhos e momentos de partilha em torno da presa conquistada. Ali, Aran aprendeu que ninguém deveria lutar sozinho. A força do lobo estava não apenas em seus dentes ou garras, mas no laço invisível que o unia aos outros. E assim, a infância de Aran foi de paz. Havia fartura, havia calor, havia família. Mas até no jardim mais florido, a serpente procura passagem. O coração do jovem lobo começou a ser testado. O tempo passou e Aran se tornou forte, ágil, capaz de liderar uma caçada. Contudo, em seu peito havia também uma inquietação, uma sede de provar seu valor além da medida. Foi durante uma caçada decisiva que seu coração se deixou seduzir pelo orgulho. Naquele dia, a alcateia perseguia um alce imenso, cujos chifres refletiam a luz do sol como lanças douradas. O plano do líder era simples: cercar a presa, desgastá-la e só então dar o bote final em conjunto. Mas Aran, impaciente, acreditou que poderia conquistar a vitória sozinho. Seus músculos retesaram-se e ele avançou antes do tempo. Num salto, deixou para trás a sincronia do grupo. Atacou de frente, mas o alce, com fúria e força inesperadas, o golpeou com os chifres. O lobo caiu atordoado e sua imprudência quebrou o círculo da caçada. O animal escapou e a alcateia ficou sem alimento naquele dia. O silêncio que seguiu foi mais duro que qualquer ferida. O líder, com voz grave, repreendeu-o. Tu quebraste a harmonia, Aran. A alcateia depende da unidade. O orgulho é veneno para o lobo. As palavras feriram mais que o golpe do alce. Aran tentou justificar-se, mas no fundo sabia. Havia dado lugar à soberba. Dias depois, em nova caçada, ele repetiu o erro. Dessa vez, o fracasso foi maior. Não apenas perderam a presa, mas 2 lobos ficaram feridos ao tentar corrigir sua investida precipitada. O julgamento foi inevitável. Diante da Assembleia da Alcateia, o veredito soou. O lobo que rompe os laços, que despreza a ordem, não pode permanecer entre nós. E assim, expulso, Aran viu-se sozinho. O calor da comunidade se transformou em frio cortante. O eco dos uivos, que antes eram cântico, tornou-se lembrança dolorosa. As florestas, que antes eram lar, agora pareciam abismos de silêncio. A lua ainda brilhava, mas sua luz, em vez de consolo, revelava a solidão do exilado. O alimento se tornava escasso. Sozinho, a caça era mais difícil. Muitas vezes jejuava e sua força diminuía. Nesses dias, sua fé começou a vacilar. Aran se lembrava dos uivos coletivos que, em sua juventude, associava a um chamado maior, como se as vozes da alcateia ecoassem diante do Criador, como salmos entoados pelas criaturas. Agora, em sua solidão, perguntava: onde estás, Senhor das estrelas? Se tu me vês, por que me deixaste só?
O vento, frio e impiedoso, parecia sua única resposta. Seu coração, outrora ardente, agora se encolhia como chama quase apagada. Mas até a menor chama, mesmo um fiapo de luz, é suficiente para resistir à escuridão. Como está escrito, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Arã não sabia ainda, mas esse grão de fé permanecia oculto em seu interior, aguardando o sopro divino para reacender-se. Numa noite de inverno rigoroso, quando a neve cobria a terra como mortalha, Arã, já sem forças, buscou abrigo numa caverna estreita. Tremia de frio e a fome lhe corroía o ventre. Ali, achou que seria seu fim, porém, em meio ao torpor, sonhou. Viu-se caminhando por um vale árido, cercado de ossos secos. Uma voz, forte e serena, perguntou-lhe: Filho da terra, poderão reviver estes ossos? Arã, atônito, não sabia responder. A voz continuou: Eu sou o Deus que dá vida ao deserto e esperança ao solitário. Ainda que te sintas abandonado, eu jamais te deixei. Despertou com lágrimas nos olhos, mas também com algo novo no coração, uma centelha de esperança. O vento que soprava na entrada da caverna não parecia mais apenas frio, mas como um sussurro de companhia invisível. Erdan levantou-se. Não sabia como sobreviveria ao inverno, mas sentia que não estava sozinho. Sua jornada de redenção havia apenas começado. Os dias que se seguiram ao sonho na caverna foram difíceis. A neve ainda cobria os campos e a fome continuava sendo uma sombra insistente. Mas dentro de Arã havia agora uma chama discreta, como pequena fogueira em meio à noite. Ele lembrava-se da voz que ouvira: Eu jamais te deixei. E ainda que a dúvida murmurasse ao seu redor, escolheu dar passos com essa palavra no coração. Começou a caçar pequenos animais, ainda que com dificuldade. Já não era o jovem impetuoso da alcateia, cercado de irmãos fortes. Agora, cada presa conquistada era fruto de paciência e humildade. Aprendeu a esperar a hora certa, a reconhecer os sinais da floresta e a valorizar até o mais singelo pedaço de alimento. Certa vez, após uma caçada bem-sucedida contra uma lebre, ergueu os olhos para o céu e murmurou: Obrigado. Sei que não conquistei isso sozinho. E assim, o lobo orgulhoso começava a se transformar em lobo agradecido. Mas a vida solitária não deixou de provar seu coração. Num crepúsculo enevoado, Arã caminhava ao longo de um vale profundo. O silêncio ali era opressor. A neblina escondia o caminho, e os sons da floresta pareciam vozes distorcidas. Lembrou-se do salmo que ouvira em sua juventude, quando os mais velhos diziam que cada criatura conhecia o Criador à sua maneira. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Mas, no íntimo, seu coração vacilava. Será mesmo que ele está comigo? Ou são apenas ecos de minha imaginação? Pensava. Foi então que ouviu o uivo distante de lobos. Seu coração estremeceu de saudade. Por instantes, desejou correr em direção àquele som, reencontrar irmãos, pertencer de novo. Mas, ao se aproximar, percebeu, não era sua antiga alcateia, mas um grupo hostil de lobos errantes, predadores de sua própria espécie. Seus olhos eram frios e seus dentes revelavam fome, não apenas de carne, mas de violência. Arã recuou. Tentou afastar-se em silêncio, mas logo foi percebido. Os lobos o cercaram, zombando de sua solidão. Um exilado, disseram. Um lobo sem alcateia é um lobo morto. O círculo se fechava. O medo o dominou, mas de súbito lembrou-se do sonho. Eu sou o Deus que dá vida ao deserto. Fechou os olhos, respirou fundo e, mesmo trêmulo, uivou alto, não de desespero, mas como clamor. E algo mudou. O vento soprou forte pelo vale, trazendo folhas secas que rodopiavam como cortina.
Os lobos inimigos, assustados por aquele vento repentino, dispersaram-se. Arã permaneceu firme, sentindo que não lutara sozinho. "Tu estás comigo", murmurou com lágrimas. Depois desse encontro, Arã começou a compreender que sua força não vinha apenas de seus músculos ou presas, mas de algo maior. Ele treinava o corpo para sobreviver, mas treinava também o coração para confiar. Em cada alvorada, antes de caçar, erguia os olhos para o sol nascente e dizia: "Hoje não caminho só." E de fato, parecia que a floresta respondia. Os rios se tornavam mais claros, o canto dos pássaros mais vivo e até os ventos mais suaves. Não que o mundo tivesse mudado, mas Arã começava a enxergá-lo com olhos de fé. Como está escrito: "Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem." Hebreus 11:1. Certa noite, ao caminhar pela borda de um penhasco, Arã ouviu um choro. Aproximou-se e encontrou um filhote de cervo preso entre galhos caídos. O animal tremia, incapaz de se mover. Instintivamente, Arã sentiu fome. Fazia 2 dias que não caçava nada substancial. Aquela seria uma presa fácil, mas algo em seu coração o deteve. Olhou para o filhote e viu ali sua própria história. Perdido, frágil, sozinho. Lembrou-se da voz que o sustentava e, contra seus instintos de predador, usou suas garras para libertar o pequeno cervo. O animal, atônito, correu para longe. Arã permaneceu deitado, fraco, sem alimento, mas com uma estranha paz. Não sabia como sobreviveria àquela noite, mas confiou. Ao amanhecer, encontrou uma presa caída não muito distante. Um javali abatido por caçadores humanos, mas deixado para trás por não ser aproveitável. Para Arã, foi sustento inesperado. Chorou ao lembrar-se das palavras: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6:33. A fé, ainda pequena como o grão de mostarda, estava germinando. Com o tempo, Arã começou a cruzar territórios distantes. Já não era um filhote orgulhoso, mas um lobo maduro, marcado pela solidão e sustentado pela esperança. E em cada passo, compreendia que o Criador o preparava para algo maior. Seus olhos, antes cheios de vaidade, agora enxergavam compaixão. Seus uivos, antes clamores de ambição, agora se tornavam orações. O vento que antes lhe parecia apenas frio e cortante, agora era metáfora viva, invisível, mas sempre presente, guiando-o. Arã não sabia, mas sua jornada logo o levaria a encontrar novos lobos, novas vidas e uma nova oportunidade de recomeçar. O tempo passou como rios que nunca cessam. Arã, agora mais experiente e maduro, cruzava terras que jamais conhecera. Seu pelo, outrora de cinza uniforme, começava a ganhar marcas escuras nas laterais, sinais de luta, cicatrizes de sobrevivência. Cada ferida, contudo, não era lembrança de derrota, mas testemunho de perseverança. Em uma manhã de primavera, quando as flores brotavam entre as pedras e o sol devolvia calor à terra, Arã ouviu novamente uivos. Mas esses eram diferentes dos que encontrara antes. Não eram ameaçadores, mas melódicos, como cântico de comunhão. Seu coração estremeceu. Aproximou-se cauteloso até avistar entre colinas verdejantes um grupo de lobos caçando em cooperação. Por instantes, hesitou. "E se me rejeitarem como antes?" pensou. Mas o vento soprou sobre seu rosto, suave como mão invisível a empurrá-lo. Decidiu aproximar-se. O primeiro a notá-lo foi um jovem de olhos dourados que não rosnou, mas ergueu as orelhas com curiosidade. Logo outros se aproximaram, entre eles uma loba de pelagem branca, com olhar que transmitia calma. "Quem és tu?" perguntou o mais velho do grupo, cuja postura revelava liderança. Arã abaixou-se em respeito e respondeu: "Sou um lobo errante.
Fui exilado por meus erros, mas sobrevivi pela graça do Criador. Busco apenas viver em paz. O silêncio pairou até que a loba branca falou. Um coração quebrantado é mais forte que um coração orgulhoso. Talvez haja lugar para ti entre nós. O líder, após observar Arã com atenção, assentiu. Entre. Mostraremos tua verdadeira força não na pressa, mas na fidelidade. E assim, Arã foi recebido. Nos dias seguintes, aprendeu novamente a caçar em grupo, mas agora com espírito humilde. Já não buscava a glória do primeiro salto, mas a honra de trabalhar em sincronia. Os jovens o olhavam com respeito, não por sua força apenas, mas pela paciência que demonstrava. A loba branca, chamada Ela, tornou-se sua amiga mais próxima. Seus olhos refletiam pureza e firmeza. Aos poucos, entre caçadas e noites sob a lua, os corações de ambos se aproximaram. Com o tempo, Arã e Elá tornaram-se companheiros. E quando nasceram os primeiros filhotes, o coração do lobo que um dia vagou em solidão transbordou. Ao olhar para os pequenos, lembrou-se da promessa: eu sou o Deus que dá vida ao deserto. Agora via essa vida diante de si, saltitando em pelagem macia e uivos finos. Aos poucos, o grupo que acolhera Arã cresceu. Sob sua influência, lobos errantes foram se unindo. Ele compartilhava histórias de fé, falava do vento que sempre o acompanhara, do Deus invisível que sustentava o fraco. Seus uivos transformaram-se em cânticos de esperança, e logo a alcateia se tornara numerosa e organizada. O líder mais velho, já cansado pelos anos, chamou Arã e disse: vejo em ti não mais o lobo impetuoso, mas o pastor que guia com sabedoria. Tua jornada te preparou para isto. A partir de agora serás o líder desta alcateia. Arã estremeceu. Pensou em sua juventude, em seus erros, em seu exílio, mas lembrou-se também da fidelidade do Criador. Com humildade, aceitou. Como líder, Arã conduzia sua nova família não pela força do orgulho, mas pelo exemplo de fé. Antes de cada caçada, uivava ao céu: a ti pertencem nossos passos, ó Senhor das estrelas. Guia-nos. E a alcateia respondia em coro. Havia alegria, havia fartura, havia paz. Os filhotes cresciam fortes, aprendendo desde cedo que o maior poder do lobo não estava em seus dentes, mas na confiança em quem os criou. Arã olhava para os céus estrelados e lembrava de sua solidão. Um sorriso lhe surgia. Nunca estive só. Mas o destino, sempre guiado por mãos invisíveis, ainda guardava um último capítulo para sua redenção. Numa tarde nublada, mensageiros chegaram com notícias sombrias. Houve uma tragédia com uma alcateia de lobos. Era sua antiga alcateia. Aquela que o expulsara havia sido atacada por caçadores humanos. Muitos foram mortos, outros aprisionados. Um pequeno grupo sobrevivia, ferido e faminto, perdido nas florestas. Arã ouviu em silêncio. Seu coração se apertou. Lembranças antigas voltaram. A dor da expulsão, o peso da solidão, mas também a voz que sempre o sustentara. Eu jamais te deixei. Agora cabia a ele decidir. Voltaria as costas para aqueles que o rejeitaram ou estenderia a mesma graça que recebera. Arã caminhava sob um céu encoberto. O vento trazia consigo cheiros familiares, rastros da antiga alcateia, misturados ao odor de sangue e fumaça. Cada passo era um peso em seu coração. Ao lado dele, alguns lobos de sua nova família o acompanhavam, entre eles Ela, que caminhava firme, mas com olhar preocupado. Tens certeza, Arã? Perguntou ela. Eles te rejeitaram. Foram cruéis contigo. Arã ergueu o olhar. Sim, Ela. Mas como poderia negar-lhe socorro? O Criador me resgatou quando eu estava perdido. Se ele me perdoou, como não perdoar também? As palavras eram firmes, mas dentro dele o conflito era intenso.
Cada lembrança da expulsão ardia como ferida aberta. Ainda assim, sabia que esse era o momento em que sua fé deveria brilhar mais forte. Encontraram os lobos sobreviventes numa clareira devastada. Eram poucos, fêmeas magras, filhotes debilitados e 2 machos feridos. Ao verem Aran, seus olhos se arregalaram. Havia espanto, vergonha e até temor. O antigo líder, agora envelhecido e manco, ergueu a cabeça com dificuldade. Sua voz era rouca. Aran, tu ainda vives? Vivo, respondeu o lobo cinzento. Pela mão do Criador, que não me abandonou. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. O líder abaixou os olhos. Nós te expulsamos, porque não soubemos perdoar teus erros, e agora muitos dos nossos estão mortos. Pagamos caro por nosso orgulho. Aran respirou fundo. Seu peito parecia arder entre a dor e a misericórdia. Deu um passo à frente. Não vim para cobrar, mas para salvar. Há caçadores ainda próximos. Se ficarem aqui, todos perecerão. Os lobos se entreolharam, inseguros. A esperança parecia distante demais. Mas Aran levantou o focinho ao céu e uivou, chamando sua nova alcateia. Do meio da floresta surgiram dezenas de lobos fortes, saudáveis, de olhos determinados. Nós vos protegeremos, disse Aran. Não estais sozinhos. Pouco depois, os caçadores retornaram à clareira. Armados de lanças e cordas, moviam-se com confiança, acreditando que acabariam o trabalho iniciado. Mas não esperavam encontrar uma alcateia inteira pronta para lutar. O confronto foi intenso. Aran liderava na linha de frente, não com imprudência como no passado, mas com sabedoria. Usava a estratégia de dispersar e confundir, nunca atacar em fúria desordenada. Os lobos lutaram unidos, e os caçadores, surpreendidos pela resistência feroz, recuaram. Alguns fugiram para nunca mais voltar. A floresta, por aquela noite, voltou a pertencer às criaturas que a habitavam. Quando o silêncio retornou, muitos lobos se aproximaram de Aran. Os sobreviventes da antiga alcateia caíram de joelhos diante dele em gesto de humildade. O velho líder, com lágrimas nos olhos, falou: Hoje nos salvaste, Aran. Tu, a quem um dia rejeitamos. És mais digno de liderar que eu jamais fui. Aran olhou para aqueles rostos, lembrando-se de todas as noites em que chorara sozinho, sentindo-se traído e abandonado. A ferida era real, mas em seu coração outra voz ecoava: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Então respirou fundo e declarou: Não guardo rancor. O passado já não me define. O Criador me deu uma nova vida, e hoje estendo essa vida a vós. Houve um uivo coletivo, não de triunfo, mas de gratidão. Era como um salmo entoado nas alturas da noite. Os dias que se seguiram foram de cura e restauração. A antiga e a nova alcateia se uniram, tornando-se uma só sob a liderança de Aran. Não havia distinção entre os que haviam acolhido e os que haviam rejeitado. Todos agora comiam juntos, caçavam juntos, viviam juntos. Aran, ao olhar para sua família, ela, seus filhotes e os muitos lobos ao redor, sentia que finalmente a promessa se cumprira. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Aquele que fora solitário e abandonado, agora era líder de uma grande família. O deserto de sua vida tornara-se campo fértil. Numa noite clara, Aran subiu a uma colina, uivou ao céu, não em dor, mas em louvor. E a alcateia inteira o acompanhou. O som ecoou pelos vales como hino vivo, proclamando que a misericórdia triunfa sobre o julgamento, que a fé, mesmo pequena como grão de mostarda, pode mover montanhas de dor, solidão e fracasso. Aran ergueu os olhos às estrelas. Em seu coração, uma certeza inabalável florescia. Jamais caminhara sozinho. O Deus invisível, o pastor eterno, guiara cada passo, transformando queda em vitória, exílio em liderança,
perda em restituição. E assim, o lobo que um dia foi exilado se tornava símbolo de redenção para sua família, para sua alcateia e para todos que um dia ouvirem sua história. As estações mudavam como páginas de um grande livro escrito pelo Criador. Invernos rigorosos cediam lugar a primaveras floridas. Verões de fartura eram seguidos por outonos de descanso. E no centro desse ciclo, Arã conduzia sua grande alcateia com sabedoria. O lobo que um dia fora impetuoso agora era conhecido por sua calma. Suas decisões não nasciam da pressa, mas da oração silenciosa que fazia cada manhã, erguendo os olhos ao céu antes de guiar seus irmãos. Ele se lembrava bem de sua solidão e por isso tinha especial cuidado com os pequenos e os fracos. Nenhum filhote ficava para trás, nenhum idoso era abandonado. Como um pastor entre suas ovelhas, Arã velava pela segurança de todos. Nas noites de lua cheia, a alcateia se reunia em círculo ao redor de Arã. Ali, ele contava histórias, não apenas de caçadas, mas de fé. Falava do vento que nunca se vê, mas sempre se sente, metáfora viva da presença de Deus. Quando fui expulso, dizia ele, a voz carregada de memória, achei que caminharia sozinho para sempre. Mas até nos vales mais escuros, havia um sopro invisível me guiando. Entendam isto, meus filhos. Mesmo quando parece que estamos sós, o Criador caminha conosco. Os jovens lobos o ouviam com olhos brilhantes. Para eles, Arã não era apenas um líder, mas testemunha viva de que a fé, ainda que pequena como grão de mostarda, pode transformar destinos. Ela e Arã viram seus filhotes crescerem fortes e formarem suas próprias famílias dentro da alcateia. Os uivos noturnos agora eram ainda mais numerosos, ecoando como um hino grandioso sobre as montanhas. Os lobos mais novos perguntavam frequentemente: Pai Arã, o que é a fé? Ele respondia com simplicidade: a fé é como o instinto que nos faz correr atrás da presa, mesmo quando não a vemos ainda. É a certeza de que o Criador proverá, mesmo quando o céu está fechado de nuvens. E completava: a fé não significa ausência de medo, mas coragem para caminhar apesar do medo, porque sabemos que não estamos sós. Essas palavras se tornaram tradição entre os jovens. Com o passar dos anos, a fama da alcateia de Arã se espalhou pelas florestas. Outros animais os respeitavam. Até os caçadores humanos aprendiam a evitar seus territórios. Havia quem dissesse que nenhum lobo antes alcançara tanta influência. Alguns jovens começaram a vangloriar-se disso, mas Arã os advertia: não nos gloriemos em nós mesmos, pois nossa força não vem de nossos dentes ou de nossa união, mas do Senhor que nos guia. Recordava sempre sua juventude, quando o orgulho o expulsou da antiga alcateia. Com voz grave repetia: o orgulho destrói, a humildade edifica. Guardem isso em seus corações. Certo dia, 3 filhotes da alcateia se perderam durante uma caçada. A noite caiu e o desespero tomou conta dos pais. Arã, mesmo idoso, liderou a busca. A floresta parecia ameaçadora, cheia de ruídos estranhos. No meio da procura, um de seus filhos adultos perguntou: pai, e se não os encontrarmos? Arã respondeu firme: enquanto houver vida em nós, não desistiremos, porque foi assim que o Criador me buscou quando estive perdido. Após horas de busca, encontraram os filhotes encurralados por lobos hostis. Arã avançou sem hesitar, uivando com autoridade. O som ecoou tão poderoso que os inimigos recuaram. Os pequenos foram resgatados e a alcateia voltou em triunfo. Naquela noite, Arã disse aos jovens: nunca desistam dos que estão perdidos, porque o Criador nunca desistiu de nós. Com o tempo, Arã deixou de ser apenas líder. Tornou-se patriarca, fonte de conselho e inspiração. Seu nome era pronunciado com reverência, não pela força de suas garras, mas pela firmeza de sua fé.
E ao ver seus descendentes correrem livres pelos campos, seu coração se enchia de gratidão. Ele sabia, não era sua história de queda que o definia, mas a história de redenção que Deus escrevera através dele. Como está escrito, se somos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Em uma madrugada silenciosa, Arã olhou para as estrelas mais uma vez. Sentia que sua jornada estava se aproximando do fim, mas não havia tristeza em seu coração, apenas paz. Murmurou: Senhor, um dia fui solitário, mas hoje estou rodeado de filhos e irmãos. Um dia fui rejeitado, mas hoje sou restaurado. Que meu uivo se una eternamente ao teu canto de eternidade. E assim, fechou os olhos por um instante, descansando no consolo de que a obra do Criador havia se cumprido em sua vida. O amanhecer surgiu suave, pintando de ouro as montanhas. O orvalho ainda repousava sobre as folhas quando Arã despertou em sua toca. O corpo estava pesado, os ossos cansados pelo tempo, mas seu olhar permanecia vivo, como chama que nunca se apaga. Ela repousava ao seu lado, já também marcada pela idade. Filhotes crescidos, agora adultos, cuidavam dela com carinho. Ao ver Arã se levantar com esforço, um deles correu e disse: Pai, descansa, já não precisas caçar, nós cuidamos de ti. Arã sorriu. Não é a caça que me move, filho, mas a fé. Quero ver mais uma vez o sol nascer no alto da colina. Acompanhado por parte da alcateia, Arã subiu lentamente a encosta. Cada passo era uma lembrança. Ali aprendera a caçar, ali enfrentar o frio, ali chorara em solidão e ali também encontrar a redenção. Quando chegaram ao cume, a vista abriu-se diante dele. Campos vastos, rios que brilhavam como espelhos, montanhas que se erguiam como catedrais. Era o cenário da fidelidade de Deus, testemunha de sua vida inteira. Arã ergueu o focinho ao vento. Sentiu novamente o sopro invisível que sempre o guiara. Seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor das estrelas, jamais estive só. Então, uivou. Não um uivo de dor, nem de solidão, mas de gratidão. Um canto profundo que ecoou pelas montanhas como oração. A alcateia inteira respondeu em coro, enchendo os vales de um som que parecia tocar os céus. Após o uivo, Arã deitou-se sobre a relva. Seus olhos se fecharam lentamente. O corpo cansado cessou a luta, mas sua alma parecia dançar no vento. Ela, com ternura, encostou o focinho ao dele. Descansa, amado, teu caminho foi cumprido. E assim o patriarca partiu, não como derrotado, mas como herói da fé. A alcateia chorou sua ausência. Durante dias, uivaram a lua em memória do líder que os guiara. Mas logo entenderam que sua morte não era fim, mas semente. As histórias de Arã foram repetidas aos filhotes. Cada palavra sua tornou-se lição. Sua vida era testemunho vivo de que a fé pode até se enfraquecer, mas jamais deve se apagar, porque basta um grão de mostarda para reacender a chama. Os anos seguintes provaram que o legado de Arã não seria esquecido. Seus descendentes continuaram a liderar com sabedoria e compaixão. A alcateia tornou-se símbolo de esperança para muitos lobos errantes, que encontravam ali acolhimento e lar. E sempre que novos desafios surgiam, lembravam-se do que Arã ensinara. O vento é invisível, mas sentimos sua presença. Assim é o Criador, invisível aos olhos, mas sempre conosco. O conto de Arã ecoava além das florestas. Sua história era contada como parábola entre as criaturas. Um lobo que caiu pelo orgulho, sofreu na solidão, mas reencontrou a fé e foi restaurado pelo amor de Deus. E a lição se gravava em cada coração. A fé pode diminuir nas tempestades, mas nunca deve ser abandonada. Ela é como a semente que, ainda pequena, carrega em si a força de uma floresta inteira. Numa noite clara, muitos anos após a partida de Arã, sua alcateia subiu a mesma colina onde ele dera seu último uivo.
Ali, ergueram suas vozes em coro, como se respondessem à memória do patriarca. O som ecoou pelas montanhas, e quem o ouvisse juraria que havia uma quinta voz, profunda e serena, unida ao coro, o uivo eterno de Arã, agora junto ao Criador. E assim terminou sua jornada. Do exílio à liderança, da solidão à comunhão, da queda à redenção. Pois como está escrito, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Senhor amado e eterno Pai, nós te louvamos nesta hora porque reconhecemos que a nossa vida está nas tuas mãos. Reconhecemos que muitas vezes falhamos, tomamos caminhos errados, nos deixamos levar pelo orgulho ou pelas circunstâncias e acabamos experimentando a solidão da nossa própria escolha. Mas também confessamos que mesmo quando nos sentimos abandonados, Tu nunca nos deixaste, nem por um instante. Senhor, nós aprendemos hoje que a fé pode até enfraquecer em meio às provações, mas ela nunca se apaga completamente quando está firmada em Ti. Assim como a Tua palavra diz, a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. Pai, reacende em nós essa chama. Reaviva em nosso coração a esperança que vem do Teu Espírito. Pedimos perdão pelos momentos em que duvidamos, em que achamos que estávamos sozinhos. Obrigado, porque o Teu Espírito Santo sempre nos sustenta, sempre nos consola, sempre nos lembra que a Tua graça é maior do que as nossas quedas. Senhor, que cada um aqui entenda que não há erro tão grande que Teu amor não possa redimir, não há queda tão profunda que Tua mão não possa levantar e não há coração tão cansado que Tua presença não possa renovar. Ajuda-nos a sermos instrumentos de restauração, assim como Tu nos restauraste. Que possamos acolher, perdoar e amar, não apenas receber a Tua graça, mas também compartilhá-la com outros. Pai, queremos encerrar este conto declarando: a nossa fé está em Ti. Mesmo quando vacilamos, mesmo quando sofremos, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, nós permaneceremos firmes, porque sabemos que Tu és fiel para cumprir as Tuas promessas. E assim como Paulo declarou: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, nós também queremos chegar ao fim da nossa jornada, podendo dizer essas mesmas palavras, com o coração cheio de gratidão. Recebe, Senhor, a nossa vida, fortalece a nossa fé, e que possamos sair daqui certos de que nunca estamos sozinhos, porque o Senhor caminha conosco todos os dias até o fim dos tempos. Em nome de Jesus, amém.